Olá pessoal, vou começar aqui com um exemplo bastante provocativo. Imagine que você tem um diploma aí na parede, pega esse diploma e olhe bem para ele. Se você utilizou o IA para escrever esse trabalho, a tese, a dissertação, presta bem atenção. Esse papel, esse diploma aí, não diz que você sabe qualquer coisa sobre o tema. Ele é só um comprovante de pagamento de uma assinatura de software, por exemplo, ChatGPT, que você usou para terceirizar o seu cérebro. O seu diploma virou um recibo de computação na nuvem. E a gente está vivendo um momento em que essa eficiência técnica ficou tão imbecil, tão absurda, que começou a engolir a própria razão de ser de uma universidade, de uma escola, de uma instituição de educação, né, em termos gerais. E assim, hoje já não conversamos, já não debatemos mais se o aluno colou ou não, porque isso parece já tá virando já uma fichinha, né? O que está em jogo, na minha opinião, é uma outra coisa muito mais importante. Ou seja, o aprendizado ainda realmente existe? Ou a gente só está produzindo, né, novos profissionais que sabem somente apertar botão e esperam o resultado sair pronto? Essa é a pergunta. Será que nós estamos formando profissionais para isso? Para apertar botãozinho? Será que ao delegarmos o esforço do pensamento para a máquina, a gente está ganhando tempo? Ou só está atrofiando a capacidade de ser uma pessoa funcional e independente? O que vocês acham? Para entender esse buraco, a gente tem que parar de tratar o ChatGPT, o Gemini, Quen, etc., como se fossem entidades mágicas, porque não são, né? Na realidade, são só modelos probabilísticos que chutam a próxima palavra com base em estatística bruta. Essas IAs, elas não entendem nada do que você pede. Vamos explicar bem. Elas não entendem o que você pede. Na realidade, elas só traduzem para uma linguagem de máquina. Bom, o que isso tem de prático? No ambiente acadêmico, isso gera um problema físico, ou seja, a falta de fricção cognitiva. Na prática, aprender dá trabalho, dói, é muito chato. E no esforço de organizar uma ideia bagunçada, na frustração de ler um texto difícil, é que o seu cérebro realmente funciona. Quando a IA remove esse peso, essa dificuldade que a gente tem para pensar em algumas situações, você passa a entrar no que chamamos de ilusão de competência. Você olha para o texto pronto, acha que entendeu tudo porque a gramática está perfeita, mas a informação passou direto por você sem deixar rastro. A gente está trocando conhecimento real por uma facilidade sintática que não serve para nada quando o Wi-Fi cai. Entenderam? E aqui vamos chamar Aristóteles para conversar um pouquinho, para ver um pouquinho essa bagunça. O que vocês acham? Eu acho que ele ia pensar que a gente está ficando meio maluco, não é isso? Para ele, a inteligência não é um dom que cai do céu, é um hábito. É como academia. Você não fica forte vendo outra pessoa levantar peso. Você precisa desenvolver habilidades. Portanto, ao deixar o pensamento para IA, a gente está tratando o saber como algo que se compra pronto, como se fosse algo do supermercado, e não como algo que se constrói. Na visão de Aristóteles, o que nos torna excelentes é o exercício da razão. Se o pensar é terceirizado para um servidor na Califórnia, o seu intelecto fica flácido, passivo, inútil, não serve para nada. Passa a ser o fim do indivíduo e o começo de um operador de terminal que não sabe mais o que está operando. Vamos falar então de outro filósofo, Immanuel Kant. Eu acredito que ele também ficaria bastante surpreso com os dias de hoje. Para ele, ser adulto é pensar por conta própria, sem ninguém te guiando pela mão. O perigo da IA na educação é que ela vira esse tutor invisível. Ela decide como você deve argumentar, quais fontes você deve usar, qual tom o seu texto deve ter. E aí, no fim, quem é o dono da ideia? Você ou é a máquina? Se você não teve o trabalho de formular o pensamento, você não é o autor de nada. E aí eu trago outro, que é o Byung-Chul Han, velho conhecido desse canal, e que dá um diagnóstico que eu acredito ser o mais atual, né? A gente, na realidade, vive numa sociedade do cansaço, como ele mesmo diz. Todo mundo quer resultado agora, para ontem, com o menor esforço possível.
Só que informação não é conhecimento. Informação é só dado acumulado. Na prática, é um lixo digital que satura a nossa cabeça. Conhecimento é algo lento, que exige silêncio e tédio. É cansativo, é chato, né? Por isso que as pessoas preferem o que é fácil, o que é rápido. A informação é abundante. São fatos, estatísticas e análises. Mas a compreensão requer mais do que apenas dados. Portanto, quando você usa a IA para resumir um livro, você consome o dado, mas não vive o pensamento do autor. O ato de pensar exige uma demora que a lógica da eficiência não tolera. A gente está virando o que Han chamaria de homo digitalis, ou seja, um bando de gente que consome dado o dia inteiro, mas que é incapaz de ter uma ideia profunda ou de questionar o que está na frente do próprio nariz. Você quer um resultado prático disso? Vamos olhar, por exemplo, para a medicina ou para o direito. Se um residente de medicina confia 100% no diagnóstico da IA, porque ela acerta mais, o que acontece quando surge um caso em que não está no banco de dados? O que acontece? No caso, o aluno ou o médico acabou perdendo a capacidade de julgar por conta própria. Outro exemplo, no direito. Se as petições são automatizadas, a justiça vira uma linha de montagem de texto padrão. Mas muitas vezes pode ter algumas informações ali diferentes que a experiência humana ela pode captar de uma forma melhor que a IA, que não entende contexto. Vou repetir, a IA ela não entende o contexto. Portanto, em muitas situações, a supervisão do humano ela é imprescindível, principalmente, né, com a sua experiência. E aí eu te pergunto, se você pudesse tomar uma pílula e saber tudo, né, referente a um doutorado, todas as teorias, etc., sem precisar ler um livro, você tomaria essa pílula? Se a resposta for sim, você não quer saber nada. Você só quer o título e o status. A IA está oferecendo o diploma, mas está te roubando a viagem intelectual que te transforma em alguém que realmente entende o mundo. E também tem um lado social, que ainda me parece mais sujo. Esses algoritmos são treinados em bases de dados que já são viciadas por natureza. Esses sistemas ignoram o que vem de fora do eixo rico e reforçam preconceitos sobre o manto de neutralidade técnica. Além disso, a gente está criando uma nova divisão de classes. Os poucos que sabem pensar e usar a IA como ferramenta e uma grande massa que só sabe obedecer. Afinal de contas, obedecer o quê? O que o prompt, o que o comando manda. Na minha opinião, a universidade e outras instituições de educação deveriam formar cidadãos e não engrenagens eficientes para um mercado que te descarta assim que o software atualiza. A moral da história é que o aprendizado não está na nota do sistema, está na integridade do processo. A autonomia, ela exige responsabilidade. Quando a máquina escreve por você, ela te tira a responsabilidade. E por tabela, obviamente, a sua dignidade intelectual. Assim, a tecnologia tinha que ser um exoesqueleto para a mente. Ou seja, para a gente carregar pesos maiores, né? Você põe um exoesqueleto, você consegue carregar pesos maiores. E não um substituto para o cérebro. Se a gente abre mão do dever de se esforçar para entender o mundo, a gente entrega as chaves da nossa vida para quem programa os parâmetros desses modelos. O caminho agora é a resistência, é desligar o assistente e encarar a folha em branco com a sua própria capacidade, por mais limitada que ela seja. E aqui eu não estou fazendo uma campanha contra a tecnologia. Utilize as IAs como um instrumento auxiliar, mas não deixe o conhecimento se afastar de você. Lembre-se, conhecimento vem com esforço, né? Vem com crítica, vem com a capacidade de desenvolvimento de habilidades. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Precisamos então voltar a valorizar o erro, o rascunho e a dúvida real. E aqui eu vou dar um exemplo meu. Esse roteiro, por exemplo, eu tive que revisar pelo menos umas 5 vezes. Por quê? Eu uso a IA? Lógico que eu uso. Mas a IA ela é ótima para fazer uma revisão bibliográfica, fazer conexões entre diferentes teorias, né, filosóficas no caso, buscar
notícias atuais sobre o assunto, mas na prática não dá para eu confiar o roteiro inteiramente na mão da IA. Ela só ajuda, mas o roteiro tem que ser escrito pela pessoa, ela tem que ter uma identidade, ela tem que ter uma assinatura, e ela tem que partir do princípio que a gente tem que pensar, né, de forma crítica no tema. Entenderam? Eu diria que o estudo universitário ele não pode ser medido pela velocidade de respostas prontas, mas pela coragem de fazer a pergunta certa. E sem a curiosidade, a gente passa a ser só um hardware biológico processando lixo. Eu deixo aí uma questão ética, que no fundo é essa, mais ou menos assim, ó. O que a gente quer preservar do ser humano no mundo de máquinas inteligentes? O que vocês acham? O que a gente quer preservar da gente? Se a resposta for nada, então nós já perdemos. Vocês concordam comigo? Finalizando, vou resumir rapidamente o caminho que nós percorremos nesse vídeo. Primeiro eu falei sobre IA, que remove a fricção cognitiva e gera ilusão de competência. Depois eu falei de filósofos como Aristóteles, Kant e Byung-Chul Han, que alertam para que a gente pense como exercício e não como produto. Eu também falei que na prática a dependência de IA ela enfraquece julgamentos em áreas críticas e amplia desigualdades. O quarto ponto que eu destaquei é a resistência, ela não rejeita a tecnologia, mas preserva o esforço como um ato ético. E vamos deixar claro, e aqui eu não estou fazendo uma apologia ao esforço, mas na minha opinião, pensar é um ato que requer esforço. E se a gente não entender isso, me parece que as coisas não vão bem para o futuro. Assim, falei bastante, agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Vocês acham que o esforço intelectual ainda vale a pena? Ou o que importa é só o resultado prático no final do dia? Gostou do conteúdo desse vídeo? Por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal se achar adequado. E agradeço e vejo-os